bem-vindo. Estamos falando sobre mente, sobre transformação, blindagem nos pensamentos, para que doenças, transtornos emocionais não entrem em vida de pessoas. Tudo começa, meus irmãos, pelos pensamentos. Talvez tu ache que a depressão que você está tendo, se porventura você está passando por isso ou conhece alguém, você acha que foi de uma tristeza, não, foi de um pensamento que a pessoa não teve defesa na sua mente, pensamento, ansiedade, pensamentos de medo muitas vezes, que geram ansiedade, mas tudo começa pela mente, tudo começa pelos pensamentos e nós precisamos aprender a blindar os nossos pensamentos para nós não ficarmos vulneráveis. Daqui a pouco eu vou ler o chat. Precisamos entender isso aqui com relação à blindagem de mente. Entenda, os teus pensamentos geram as tuas palavras. Aquilo que você pensa. Por isso que o Senhor está dizendo lá, aqui que eu acabei de ler para vocês, em Filipenses 4:8, Paulo está falando sobre nós pensarmos em coisas boas. Nós enchermos a nossa mente de coisas boas, assim a tua boca vai encher de palavras abençoadas. E assim você vai ter ações incríveis na tua caminhada. Então os teus pensamentos geram palavras, as tuas palavras geram ações. E as tuas ações vão moldar quem você é. Quem você é. Então talvez você hoje esteja sendo uma pessoa negativa porque você está pensando coisa ruim. Talvez você hoje seja uma pessoa negativa porque você está acessando, deixando a tua mente muito vulnerável. Talvez você hoje não esteja se sentindo bem com você mesmo porque você está acessando, está deixando a tua mente acessar lugares que Deus não tem para ela acessar. Talvez você esteja hoje se vendo uma pessoa totalmente diferente da visão que Deus tem para você, porque você está, sabe, deixando a tua mente vulnerável demais nas coisas. Falta de oração e jejum, concordo com o Luiz, mas não só isso. Ações no dia a dia, vigilância no dia a dia. O que o Senhor fala para nós orarmos e vigiarmos, para nós não cairmos em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não é só disciplinas espirituais que blindam a mente, concordo com o Senhor Luiz. As disciplinas espirituais vão afinar você para perceber onde a tua mente está vulnerável, te aproxima de Deus. Sim, a oração, o jejum, mas também a blindagem do dia a dia, a vigilância do dia a dia que muitos cristãos têm deixado de lado. É um negócio do nada a ver. Não me convidar, não, mas nada a ver. Não tem nada a ver. Não me chamaram para essa, não, mas não tem nada a ver isso aqui. Não, mas eu estou vendo essa série, esse filme. Não, mas não tem nada a ver, não tem muita coisa assim não. E essa muita coisa assim não vai entrando, vai entrando, vai entrando e vai contaminando pensamentos. E quando você vê, você está caminhando conforme aquilo que você está vivendo, aquilo que você está lendo, aquilo que você começa a falar. Você falava de um jeito e agora você está falando de outro. Você vivia de um jeito e agora você está vivendo de outro. E é rápido, queridos. Por isso que nós precisamos vigiar e orar. A gente precisa vigiar, orar, jejuar, como o Senhor Luiz está falando, mas sabe, vigiar no nosso dia a dia, nos convites diários, queridos, que vêm até você. Vamos ali, mas Deus tem ali para você ir. Vamos fazer tal, mas o Senhor tem esse tempo para você. Olha, tem um livro aqui para te emprestar, mas você já viu o autor desse livro? Você já viu o contexto desse livro que você está lendo? Porque influencia, você não tem um olhar só natural, você não tem um ouvido só natural, os nossos sentidos são também espirituais. Você não é um ser só natural, você também é um ser espiritual, que pisa em um mundo natural é espiritual. Então nós viemos de um Criador que é espírito, mas queremos caminhar só pela carne, e você não pode caminhar só assim, porque aí, meus irmãos, os teus pensamentos, a tua mente vai estar vulnerável. E aí você vai estar sem defesa, entenda? Em nome de Jesus. As palavras geram ações e as ações moldam quem você é. E por isso, meus irmãos, tantos transtornos mentais. Entenda? Ou transtornos emocionais, pode chamar transtornos mentais ou transtornos emocionais. Entende? Por isso, tantos transtornos mentais. Porque quando nós falamos sobre depressão, torna a dizer, e estou batendo nessa tecla, porque eu não quero que você entenda a partir de hoje que a depressão veio apenas de uma tristeza que você sentiu. Não, queridos, isso foi um gatilho que, sabe, que desenrolou a depressão para a tua vida. Mas antes veio um pensamento de desesperança, um pensamento de que não vai dar certo, um pensamento que você vai estar sozinho, um pensamento que você não tem ninguém por você, um pensamento de que ninguém te ama, eu sei porque vivi isso na pele. Pensamentos que vieram de desesperança.
Então, aquilo vai gerando uma tristeza profunda dentro de você por causa de um pensamento que você não combate. Que você não combate, meus irmãos, você precisa combater. Então, hoje, entenda, uma depressão não começa na doença. Uma depressão começa em um pensamento negativo que você não combate. Então, você caminha na igreja, você diz, ninguém gosta de mim, ninguém me visita, ninguém vai na minha casa. Você anda nos teus amigos, ele é melhor do que eu, nananana, e você começa a se depreciar. E aí você começa a caminhar triste, você começa a caminhar, sabe? Aí você tem uma perda, você tem um trauma, você tem uma aflição, e isso vai, sabe, desenrolando uma coisa, vai puxando a outra, um abismo puxa o outro. E as pessoas adoecem. Ansiedade não começa, queridos, somente pelo medo de um futuro, somente pelo excesso, mas pelo fato de vir pensamentos que vai te faltar. Pelo fato de vir pensamentos que a crise vai entrar, pelo fato de vir pensamentos que sabe que a tua família vai ficar desamparada, e aí você fica absorvendo, você fica sendo bombardeado de pensamento e você fica recebendo, quando você precisa combater. Você precisa combater, por isso os transtornos emocionais, porque pessoas estão superficializando os transtornos, mas na verdade a raiz está na mente, queridos. E é por aqui que começa, é aqui que você tem que se blindar. Por isso nós cristãos precisamos todos os dias, eu digo todos os dias, blindar a nossa mente pela mente de Cristo Jesus. Substituir os pensamentos que você está tendo, de medo, de desesperança. Não, meu Jesus me guarda, o Senhor é maior na minha vida, Ele não deixa desamparado, sabe o justo desamparado, eu caminho com Ele é meu Pai. Você precisa falar da palavra, você precisa falar dele dia após dia. E por isso tantos transtornos emocionais, porque pessoas naturalizam, elas não blindam a mente, tudo começa pelos pensamentos. Primeiro ponto que eu quero falar para você antes de encerrar: troque a preocupação por ocupação. Eu falei para ti que eu ia te instruir um pouco de como blindar a tua mente, além de tudo isso que eu falei para vocês. Mas troque preocupação por ocupação. Entenda em nome de Jesus. Não adianta eu cuidar de alguém, eu acompanhar alguém e dizer para essa pessoa, para de pensar. O nosso cérebro, o cérebro humano, não compreende o vazio. A gente não foi feito para ter uma mente vazia. Eu não vou pensar em nada. A partir de hoje, eu não vou pensar em mais nada e pronto, acabou-se. Não é assim que funciona. A gente precisa lidar com os nossos problemas de forma madura. E buscando também conhecimento. Então, o cérebro humano, ele não entende vazio. Ele nunca fica sem pensar em algo. Então, a gente precisa substituir as preocupações que vêm dos pensamentos pela ocupação. E qual é essa ocupação? Contra toda a batalha de mente, toda a batalha com relação aos pensamentos, você precisa mergulhar na palavra da verdade. A palavra da verdade é a espada, ela blinda a tua mente contra os ataques espirituais, contra uma mente acelerada, contra, uma mente conturbada, uma mente que está passando por batalhas, transtornos. Você precisa ler a palavra. Queridos, uma vida que eu falo aqui para vocês que eu venci não é fórmula mágica. Não existe eu acordar e no outro dia, o Espírito Santo me instruir. Tem curas que ele dá de imediato, mas tem coisas que ele vai te ensinar a caminhar com estratégias na caminhada para vencer. Então o cérebro humano, ele não entende. Não adianta você estar passando por batalha nos seus pensamentos e dizer, eu vou parar de pensar, porque você não vai. Porque o cérebro, ele não foi feito para parar de pensar. Entenda, em nome de Jesus. Mas você precisa substituir os pensamentos que são ruins na tua mente pelos pensamentos bons. E no caso de batalha de mente, só a Bíblia, só a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é tanto defesa para a tua mente, mas ela também é ataque contra o inferno na tua mente. Entenda, ela tanto te defende das palavras intrusivas, dos pensamentos intrusivos, mas a Bíblia também, a palavra de Deus também é defesa, mas ela também é ataque. Então quando você recebe a palavra, você se defende com a palavra, você fala da palavra, você está se defendendo, mas também ao mesmo tempo você está contra-atacando aqueles pensamentos que estão vindo com relação a você. Então a Bíblia Sagrada, ela é tanto defesa quanto ataque para a tua mente ser blindada. Então, contra a batalha de mente é o que muitas pessoas que têm TOC, transtorno obsessivo passa, muitas pessoas que têm ansiedade, pensamentos acelerados, de que não vai dar certo, de que não vai conseguir, de que tudo vai acontecer e vai acabar com a casa dessa pessoa. Isso acontece muito, por isso que pessoas caminham muito ansiosas. Muito, por isso que pessoas caminham muito ansiosas.
pelo medo do que ainda nem aconteceu e provavelmente nem aconteça, queridos, na vida dessa pessoa. E a pessoa gera uma preocupação, então ela está sob ataque na mente. Isso é um ataque na mente e ela precisa se blindar com a palavra. Diz, toda batalha começa na mente, encher de Deus a palavra para vencer, dominar a nossa mente. Sim. Uma dica que eu vou te dar, que me ajudou muito e que me ajuda até o dia de hoje. Quando você tiver com pensamentos negativos, quando você tiver com bombardeio de mente, que muitas pessoas que passam por toque, eu estou acompanhando uma querida que está passando por isso, entenda, em nome de Jesus, você precisa falar da verdade em voz alta na tua casa. Isso me ajuda muito quando meus pensamentos hoje, graças a Deus, eu não tenho mais toque, graças a Deus não tenho depressão, graças a Deus ansiedade, não é que ninguém tem ansiedade. Ansiedade, eu sempre digo, acontece quando você vai resolver algo, vai fazer algo, mas entenda, em nome de Jesus, a ansiedade precisa ser dominada por você. A ansiedade, ela precisa ser dominada por você. E você domina, falando da verdade, caminha na tua casa, você está passando por ataque, está passando por pensamentos. Eu sei que parece pouco quando pessoas estão passando por batalha. A profundidade que tem a palavra, o poder que ela tem. Então, contra qualquer pensamento de batalha que você está vivendo, você vai combater pela palavra. Você vai combater pela palavra, você vai falar a palavra em voz alta. Mas esses pensamentos estão no meu trabalho, esses pensamentos estão acelerados na rua, eu não consigo ter uma calma na rua. Você vai falar da palavra, mesmo em voz baixa, mesmo para você. Mas você precisa falar. Você precisa declarar. Isso é declarar a palavra de Deus. Isso é necessário, queridos. Isso é necessário. Eu vou te falar uma coisa. Não é o Salmo 91 na tua mesa aberta na tua casa que faz diferença. Mas é o poder de Deus atuando na palavra. Mas entenda, em nome de Jesus, eu já venci batalhas na madrugada, falando do Salmo 91, andando pela minha casa. É o Salmo 91 somente? Porque se fosse só o Salmo, qualquer Salmo aberto faria toda a diferença em qualquer casa. Mas é o poder de Deus atuar. E quando você declara, você também está declarando esse poder de Deus na tua mente, na tua casa, em tudo que envolve você. Entenda, em nome de Jesus. A palavra, ela tem poder. Ela é o poder de Deus atuando em nossas vidas. Então, fale a verdade em voz alta. Isso quebra a força do inimigo. Isso que atua em mente de pessoas, de pensamentos em mente de pessoas. Eu já venci, meus irmãos. Todas as vezes, a palavra é tão poderosa que eu fiz há pouco tempo o Salmo 121. Quem não assistiu, assista, está numa playlist aqui no canal. Esse Salmo 121, ele me marca muito. Porque o Salmo 121, em momentos que eu estava no meu quarto, em momentos que eu estava passando por situações e contexto de vida que todos nós passamos, sentada à minha mesa, sentada na minha cadeira com a minha mesa, o Senhor me levou para o Salmo 121 que tem na parede do meu quarto. Salmo 121, ele me levou dentro de um versículo chave naquele momento. Ele me deu uma esperança grande por dentro. Poder da palavra. Então você precisa falar da palavra. Pensar, falar, mas também agir conforme aquilo que você pensa e aquilo que você fala. A fé vem pelo ouvir da palavra, mas também colocar em prática aquilo que você está recebendo da palavra. Viver ela. Então, se você, uma das coisas que eu já falei para vocês, que o medo, por isso que a ansiedade, a depressão, ela tomou muito conta da minha vida um tempo, porque o medo, ele alimentava tudo isso. Caminhei por muito tempo com medo. O medo alimentou muito a minha vida por muito tempo. E aí eu entendi isso aqui que eu estou falando para vocês, pensar, falar e agir conforme aquilo que eu penso e aquilo que eu falo. Coerência. Coerência com a palavra. Isso é muito importante para você ter uma mente blindada.